E hoje, continuando essa série sobre a bondade de Deus, eu quero falar um pouco sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. Quantos gostam de ser guiados pelo Espírito de Deus? E aí, mas talvez você tenha algumas dificuldades ainda de entregar 100%. Nós temos falado muito sobre você viver e entregar a sua vida 100%. Isso envolve as decisões que você tem todo dia, isso envolve as decisões da sua vida. E a vida, ela é uma série de decisões. A vida, ela é uma série de escolhas. E na vida funciona da seguinte maneira: ou você faz as escolhas, ou as escolhas te fazem. Isso é um fato. Eu não vou escolher nada, pode ter certeza que alguém vai escolher por você. Sempre é assim. Não tem dessa, deixa a vida me levar eu. Não tem dessa. Você sempre é levado, só que eu prefiro colocar o controle das minhas decisões na mão do Todo-Poderoso, chamado Jesus. Só que muitas vezes nós temos essa dificuldade de viver. Nós vivemos debaixo de decisões boas e decisões ruins. Nós sempre vivemos debaixo da consequência das escolhas boas ou das escolhas ruins que fazemos. Ficamos naquele conflito: o que fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou escolher de profissão? Quem que eu vou escolher para casar? Quem vai me escolher para casar? Tem essa também, né? Tem mais essa. Meu avô sempre falava, né? Muitas moças boas me rejeitaram, né? Não é que ele não quis casar antes, é que muitas moças boas me rejeitaram, né? Então tem esse fator também. E nós ficamos naquele eterno conflito: o que fazer, o que trabalhar, onde que eu devo ir, onde que eu não devo, o que Deus pode fazer para a minha vida ou não. Sabe, e muitas vezes nós, nessa indecisão que ficamos, Tiago 1,8 fala que nós somos como homens de ânimo dobre, inconsistente em todos os caminhos. O que é inconsistente? A palavra original para inconsistente nesse texto é exatamente o seguinte: uma pessoa instável como um bêbado. Engraçado isso, né? Porque muitas vezes a nossa vida é exatamente isso. O bêbado não sabe absolutamente nada que ele quer. Porque na mesma hora que ele ama todo mundo, ele odeia todo mundo. Não é assim? Nós não podemos viver a nossa vida de maneira inconstante, nós não podemos viver a nossa vida de maneira instável. Mas aí, depois de você passar muito tempo pensando, você passa tempo pensando, e você finalmente toma uma decisão em algumas coisas na sua vida. E aí vem a segunda parte do estresse: será que eu fiz a escolha certa? Quantos já aqui não passaram uma circunstância que você escolhe algo na sua vida, e depois que você tomou aquela decisão, é isso! Passa um dia e você fala: será que eu fiz a escolha certa? Será mesmo? E isso é um motivo de muito estresse para a nossa vida, isso é um motivo de muito desgaste para a nossa vida, isso é um motivo de nós não vivermos debaixo da bondade de Deus. Por quê? Porque nós vivemos constantemente estressados, cansados, tentando descobrir se o que nós estamos escolhendo é o certo, ou errado, ou não. Qual é o antídoto disso? O antídoto é você deixar Deus te guiar. Olha para alguém do seu lado e fala assim: deixe Deus te guiar. É muito interessante que a vida, ela é uma jornada. A vida, ela é uma jornada. A vida não é, eu tenho sempre falado isso, a vida ela não é uma corrida de 100 metros. A vida ela é uma jornada. A vida ela é uma maratona. E é interessante que Deus, ele nos deixou 3 coisas. Ele nos deixou um mapa. Quem está com o seu mapa da vida aí na mão? Pode levantar bem alto aí. Esse é um mapa. Deus, ele deixou para você também uma bússola, que é a sua consciência, que olha o mapa e fala: vou fazer ou não vou fazer, para você discernir se é certo ou errado o que você faz. Você tem uma bússola. A bússola é isso, ela te mostra se você está numa direção certa ou errada, baseado em cima de um mapa. Mas Deus, ele é bom, maravilhoso o tempo todo ele é maravilhoso. Ele também deixou um guia, que é o Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso amigo, o nosso amigãozão, né? Os pais entenderam. Os pais entenderam a referência. Nós temos um mapa, nós temos uma bússola e nós temos um guia. Eu não sei você, mas eu acho que ter um guia é bem melhor que apenas ter um mapa. Porque o guia, ele sabe o que te mostrar, aonde você vai visitar. Eu sempre fui para Brasília. Já fui para Brasília muitas vezes lá, por causa do Nova Geração. Já visitei vários lugares de Brasília. E dessa última vez que eu fui lá, teve vários pontos turísticos que eu não tinha ido ainda. Eu fui lá no tal do Palácio do Jaburu. Ô lugar sem graça, cara. Porque você chega, você para no estacionamento, aí você chega, tem tipo assim, sei lá, 1,5 metro, 2 metros, tem tipo um riozinho, um lago, sei lá o que é, um espelho d'água, vamos falar o nome chique, um espelho d'água, cheio de carpas, e aí do outro lado tem um mundaréu de ema.
Não é o ema, cada um com seus problemas, mas tem um monte de ema, e lá no fundo, lá tipo assim, sei lá, uns 300 metros tem a casa do presidente. Aí você fala, legal. É só isso? Os caras, velho, não pode passar, entrar lá? Não. Legal. Mas é engraçado que eu já conheci vários pontos lá, só que a gente estava com um pessoal que nunca tinha ido para Brasília, e o Igor, que ele estava dirigindo o carro, ele foi explicando, olha, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, olha, aqui é tal coisa, aqui é a casa da mãe Joana. Tipo, então subentenda-se onde você quiser lá em Brasília, que, né? Enfim, e aí é interessante você ver, porque se você chega num lugar simplesmente com um mapa, você não sabe onde olhar, mas se você tem um guia, ele vai falar para você, olha para cá, ó que legal, olha para cá, olha que legal. E o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia. O Espírito Santo de Deus, ele é isso. E Deus, ele quer te guiar para caminhos certos. Ele não quer bagunçar a sua vida. Você tem que ter em mente que Deus não quer bagunçar a sua vida. Deus não quer ver você mal, Deus não quer ver a sua vida bagunçada. E toda vez nós temos que fazer uma simples pergunta: vou desperdiçar a minha vida, vou gastar a minha vida ou vou investir a minha vida? Quantos querem investir a sua vida no Senhor? Mas Tim, eu tentei deixar Deus guiar minha vida, eu tentei entregar as coisas na mão de Deus, parece que para mim não funcionou muito bem, eu não consegui entender muito bem, o que eu faço? Como eu posso deixar Deus guiar minha vida? Calma, nós vamos falar sobre isso, mas você tem que entender primeiramente que Deus, ele é bom. Ele é bom e Ele promete nos guiar, Ele nos prometeu nos alimentar, Ele prometeu nos guiar e Ele prometeu suprir as nossas necessidades, amém? E como nós estamos falando sobre Salmos 23, vamos ver Salmos 23, que diz o seguinte, vamos todos ler. Diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ele nos guia nos caminhos certos, amém? A promessa é que Ele nos guiará, a promessa é que Ele iria cuidar de nós, porque Ele é o bom pastor que nos guia, que nos alimenta e supre as nossas necessidades. Agora, amado, se você nunca se sentiu guiado por Deus, isso é um problema. Isso é um problema na sua vida. Se você nunca permitiu que Deus guiasse a sua vida, isso é um problema. Porque uma das provas e evidências de que você é um filho de Deus é que você tem um relacionamento com Deus, é você ser guiado por Deus. Uma das provas vivas de que você é nascido de novo, uma das provas vivas que você é filho de Deus, é quando você é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Uma das provas de que você é filho de Deus é quando você permite e você entrega todo o controle da sua vida para que o Espírito de Deus guie a sua vida. Eu não sei você, mas eu quero viver a plenitude do que é ser um filho de Deus. Eu quero viver a plenitude do que é caminhar segundo o que Deus preparou para mim. Sabe, essa é a promessa desse Deus bondoso, de nos guiar, de nos conduzir pelas mãos, levar como um pai segura na mão de um filho e leva. É isso que Ele nos prometeu. Porque nenhum pai quer ver o seu filho numa situação ruim. Eu não quero ver meus filhos em situações ruins. E muitas e muitas vezes eu pego eles na mão e falo, vamos ao que tem que ser feito do jeito certo. Assim tem que ser a nossa vida diante do Pai. Fala, Pai, a minha mão está aqui, pode segurar. Me guia, pode ir. Isso consiste em algumas mudanças na nossa vida. Isso, para você ser guiado pelo Espírito de Deus, tem algumas coisas que você vai precisar parar de fazer e tem algumas coisas que você vai precisar começar a fazer. Eu quero ser bem didático nessa noite a respeito disso. E eu quero começar falando sobre 5 coisas que você precisa parar de fazer para você ser guiado pelo Espírito de Deus. 5 coisas que você tem que parar. Olha para alguém do seu lado e fala assim, tem que parar. Para você ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, se eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, primeira coisa, eu não posso seguir uma cultura que não segue a Deus. Se eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, eu não posso ir numa direção oposta onde que Deus manda. Eu não posso seguir a tendência da cultura. Eu não posso seguir. Não dá para você perseguir 2 coelhos de uma vez só. Não tem como.
Não posso seguir uma cultura que não segue a Deus e esperar que Deus guie a minha vida. É simples assim. Não dá, não tem condição. Agora, hoje o pensamento das pessoas, eles dizem que tudo bem, não tem problema. O importante é você ser feliz. Não, o importante é você estar sendo guiado por Deus. O que é certo sempre é certo. E nunca vai deixar de ser certo aos olhos de Deus. Não é porque todo mundo faz, não é porque a cultura está ditando, não é porque a maioria das pessoas fazem que aquilo significa estar certo. O certo é sempre certo, segundo aquilo que Deus diz que é certo. Não é a maioria que dita. Se a cultura diz uma coisa, se os costumes dizem uma coisa, não me interessa o que a cultura diz, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu quero seguir o que Deus manda eu fazer, mesmo eu indo contra a cultura. Olha só o que Deus falou para o seu povo em Êxodo 23, 2. Êxodo 23, 2, olha lá. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. Sabe aquele conselho que a sua mãe te dava quando criança? Você tentava usar aquela desculpa para sua mãe. Mãe, deixa eu ir em tal lugar. Ou mãe, deixa eu fazer tal coisa. E a sua mãe falava não. Aí você tentava convencer a sua mãe dizendo, mas todo mundo vai. Mas todo mundo faz. E o que a sua mãe falava para você? Você não é todo mundo. Não era isso? Ainda tinha aquele pior, né? Se todo mundo pular da ponte, você pula junto. Quem já ouviu essa? Tá, beleza, então toma essa de Deus. Deus está falando isso pra gente. A sua mãe só predisse alguma coisa que Deus já estava falando. Deus olha para nós e fala, ei, não siga a maioria quando ela faz o que é errado. Porque você não é todo mundo. Ponto. Você é filho de Deus, você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real, comprado com um alto preço de sangue derramado na cruz, que foi pago por amor. Eu não sou todo mundo. Não sou todo mundo. Mas as pessoas, elas tomam decisão na vida baseado naquilo que é aceitável. Ah, não é aceitável isso. Segundo os padrões da sociedade, isso é aceitável. Cara, não. Existe uma grande pressão para você se conformar com a cultura ao teu redor. Existe uma pressão dos seus amigos. Existe uma pressão dos seus colegas de trabalho. Mas não, se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, você não pode ceder a essa pressão. O grande problema de Israel ter desviado totalmente dos caminhos do Senhor é porque eles queriam ser como os outros povos. Quantas vezes eles falaram assim, Senhor, nós queremos um rei. Todo mundo tem, por que a gente não tem? E Deus falou assim, porque eles não são, porque você não é todo mundo. E eles insistiram tanto, até que Deus falou assim, tá bom. Vamos escolher um rei então. Vou mostrar para vocês o que vai dar de ruim. E quem já leu um pouquinho de Velho Testamento sabe a bagunça que foi a partir do momento que eles instituíram um rei no meio do povo de Israel. Se você pegar a partir de depois de Davi, e o seu filho foi Absalão que separou o reino, depois disso você pega vários relatos bíblicos e vai ver assim, e rei tal era mau, e rei tal era pior do que o anterior, e rei tal era ruim, e rei tal, não, esse era bom, mais ou menos. Era mais ou menos, se você for estudar um pouquinho de panorama do Velho Testamento, é assim, eu lembro quando eu estava estudando panorama, o meu professor de panorama do Velho Testamento, ele fez uma lista assim, entre o rei de Israel e o rei de Judá, e aí ele colocava assim, rei tal, ruim, rei tal, mal, rei tal, não presta, rei tal, mais ou menos. Por quê? Porque Deus, ele fala para o seu povo, vocês não são qualquer um. Hoje em dia, muitos cristãos, eles aceitam alguns padrões, simplesmente porque a palavra da moda é o tal do politicamente correto. A palavra da moda é o culturalmente correto. Hoje em dia, muitos aceitam alguns padrões antibíblicos simplesmente por dizer, mas isso é o politicamente correto. Não. Nós, como filhos de Deus, nós não aceitamos o politicamente correto. Nós aceitamos o que a palavra de Deus diz. Ah, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Ah, mas a sociedade, vocês são retrógrados. Não, cara, eu não sou retrógrado, porque eu vivo num tempo que você não vive. Eu vivo no tempo da eternidade. Então quem está atrasado aqui é você, eu estou vivendo a eternidade já. Então vamos ver quem está atrasado aqui? Vamos ver quem está atrasado? Porque o meu pai, o meu rei, é o que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o que está lá no começo, antes de tudo, é o que vai estar lá no final. Então eu estou no caminho certo. Então não vem falar que eu sou antiquado nem retrógrado. Ok? Combinado? Vamos lá? Olha o dedinho. Romanos capítulo 12.
Paulo hoje ele já dá um conselho para a igreja. Olha aqui que todo mundo conhece esse texto, a maioria conhece. Diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Algumas versões eu acho incrível que diz: não imite a conduta e os costumes desse mundo. Não imite a conduta e os costumes deste mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Entenda o seguinte, amado, dá uma pausa. A razão de você não ser o que Deus quer fazer é porque você está envolvido demais com a cultura que você está vivendo e não consegue pensar como Deus pensa. Você tem que decidir, você quer ser popular com o mundo ou você quer fazer o que Deus quer que você faça. Não dá para seguir os dois. Não dá. Ou você é popular com o mundo ou você é obediente a Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por isso que Paulo fala: deixe que Deus transforme vocês por meio de uma completa mudança de mente. Sabe por que a gente precisa ter uma completa mudança de mente? Sabe qual é o benefício de ter uma mudança completa de mente? Paulo termina o versículo dizendo isso: assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu quero viver na minha vida o que é bom, eu quero viver na minha vida o que é perfeito, e eu quero viver na minha vida o que é agradável. Porque essa é a promessa de Deus. Que se eu tivesse uma mudança de mente, tivesse minha vida nos caminhos do Senhor e fosse guiado pelo Espírito de Deus, Ele me diria o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Ele me faria isso. Segunda coisa, se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, segunda coisa, não posso seguir amigos que não são guiados por Deus. Espera aí, respira, eu vou explicar. Talvez você assuste um pouco com isso. Mas deixa eu te explicar, se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, você não pode deixar que os seus amigos que não conhecem a Deus, ou que não vivem uma vida com Deus, dite a sua vida. Se os seus amigos vão em direção oposta, você tem que decidir: eu vou seguir os meus amigos ou eu vou seguir a Deus? É uma questão, amado, você tem que entender isso, não é questão de você abandonar os seus amigos, é uma questão de você entender quem vai te influenciar. É uma questão de você decidir quem vai influenciar, quem vai ditar a sua agenda, quem vai dizer para você: vamos fazer tal coisa? Não, cara, não vou. Por quê? Porque eu não quero. Ah, mas por quê? Não, porque eu não quero, velho. Me respeite. Ah, mas você vai ser o chato do grupo. Pois é. Eu prefiro ser o chato nos olhos de vocês do que desobedecer ao meu pai, que está lá no céu. O engraçado é que tem muita gente que tem a cara de pau de chegar e falar assim: eu amo a Deus, não, mas na primeira oportunidade deixa Deus de lado e segue os amigos. Ah, meus amigos me pressionaram. Ah, vai te catar. Queria vergonha nessa cara. Presta atenção. Uma das razões de você não ouvir a Deus é porque você ouve os seus amigos. Ah, vamos fazer isso. Ah, vamos fazer aquilo. Vamos comer isso. Vamos beber aquilo. Vamos assistir isso. Vamos falar isso. Vamos para tal lugar. Vamos fazer tal coisa. E os seus amigos começam a pressionar você. Agora é engraçado, principalmente quando se fala sobre conversas e ambientes e uma série de coisas. No mundo hoje, uma das palavras-chave é sobre poluição. É a poluição ambiental, é a poluição, o aquecimento global. Só que uma das coisas que nós esquecemos no dia de hoje é a poluição mental. Nós, como filhos de Deus, precisamos prezar também pela poluição mental, aquilo que entra na nossa mente, aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos absorvendo no nosso dia a dia. Filipenses, Paulo ele escreve para os Filipenses, ele fala, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Não pense besteira. E muitas vezes você andando nesse ciclo de amigos, não que você vai desprezar os seus amigos, mas começou a conversas que não vão seguir Filipenses capítulo 4, versículo 8, cai fora. Porque você tem que entender que a sua vida tem que ser guiada pelo Espírito de Deus. A sua vida tem que ser guiada pelo Espírito de Deus. E muitas vezes o que eles estão dizendo ali vai contra aquilo que o Espírito de Deus quer para a sua vida. Entenda isso, é um fato. Nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, mas esquecemos daquilo que entra na nossa cabeça. Hoje, tanto esse pensamento de vermos qualquer coisa e aceitarmos qualquer coisa, e tanto politicamente correto, que tem tanta gente que é tão cabeça aberta, mas tão cabeça aberta que o cérebro sai da cabeça. De tão cabeça aberta que é. Mas é verdade, porque tudo aceita. Tudo aceita. Ontem eu contei uma história, é muito engraçada essa história, de como que o cabeça aberta traz ingenuidade nas pessoas. Ontem eu contei a história do Burger King, alguns anos atrás, eles fizeram
fizeram uma campanha publicitária. Quem estava aqui ontem, eu vou contar de novo, tá? Então, porque tem muita gente que não estava. Em 1998, o Burger King, eles fizeram uma propaganda nos Estados Unidos, dizendo, conheça o novo Whopper para canhotos. É isso mesmo, eles lançaram um lanche para canhoto. É isso mesmo. E aí a propaganda mostrava o lanche, o Whopper, que eles falam assim, nós rodamos todos os ingredientes 180 graus para facilitar a sua experiência como canhoto para comer o lanche. E no dia seguinte da propaganda, lotou o Burger King de pessoas canhotas querendo comer o tal do Whopper para canhotos. Só que eles mal sabiam que a propaganda foi vinculada no dia 1º de abril. E foi uma pegadinha no dia da mentira. Para você ver como que as pessoas, elas não usam o cérebro, elas não pensam. É por isso que nós precisamos cada vez mais ser guiados pelo Espírito de Deus, amém? Amado, muitos perdem o trilho da vontade de Deus simplesmente por pura pressão. Elas perdem a vontade de Deus na sua vida por pura pressão. Pressão do trabalho, pressão da família, pressão dos amigos, principalmente isso. Eu acho inadmissível alguém falar assim, cara, aquela pessoa está vindo tão bem. Eu falo, cara, mas por que desviou? Porque os amigos pressionaram e forçaram aquela pessoa a fazer. Eu o quê? Quem forçou quem a fazer alguma coisa? Ninguém força ninguém a fazer nada. Os amigos influenciaram. Cara, então desculpa, aquela pessoa é mente fraca. Ela realmente precisa cada dia mais de Deus para ser fortalecido na sua mente. Quem que manda em você? Seus amigos que não sabem de nada ou Deus? Sério? Vamos parar e pensar um pouco, gente. É só parar e pensar um pouquinho. 1 João capítulo 3, olha só, os conselhos que os apóstolos davam dando para a igreja. João, ele está dizendo, 1 João capítulo 3, versículo 7. Por isso, meus filhos queridos, não permita que... O que diz ela em cima? Não permita que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo. O pioneiro na prática do pecado, o Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Amado, se o seu amigo está indo num caminho de pecado e ele segue o diabo, e se você segue ele, consequentemente, você segue Exatamente, não preciso nem completar a frase. Se os seus amigos estão seguindo para um caminho de destruição e você segue seus amigos, desculpa, você está indo para um caminho do diabo. Não sou eu que estou falando, é João. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Salomão diz, procure a companhia dos sábios, e assim você se tornará sábio. Mas se você está sempre junto de pessoas irresponsáveis e tolas, acabará sendo mal como elas. Entenda isso, não tem como você voar com as águias andando com galinhas. Meu antigo professor de jiu-jitsu, ele dizia, boi preto anda com boi preto. E é verdade, urubu voa com urubu. Não queira voar como águia, não queira ser um grande homem de Deus, não queira ser uma grande mulher de Deus, se você não anda com pessoas assim. Não queira voar com as águias, se você somente corre com as galinhas. Amém? E eu quero deixar bem claro isso para você. Eu quero deixar bem claro. As pessoas hoje em dia, o cristianismo está tão complexo em relação à sua essência, que vira e mexe a gente vê pessoas cristãs pedindo conselhos de vida para pessoas que não têm o Espírito de Deus. Sério? Como que alguém sem Deus vai poder dar um conselho de vida para você, baseado simplesmente de conhecimento e não naquilo que Deus quer falar na sua vida? Se eu sou filho, eu preciso perguntar para quem? Para o meu pai. Agora, as pessoas, elas preferem ouvir uma pessoa que não é guiada pelo Espírito de Deus do que buscar conselhos para quem realmente é sensível ao Espírito de Deus. Não faz sentido isso para mim. Não faz sentido isso para mim. Se você já buscou conselhos da sua vida, conselhos de vida para pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, pede perdão a Deus, não faça mais isso não. Por amor ao que você tem a Deus, não faça mais isso. Não faça mais isso. E eu quero deixar muito claro, simplesmente para deixar bem claro mesmo. Quero deixar bem claro para ficar bem claro. Eu não estou falando que você não deve ter amigos não crentes. Não estou falando que você não deva se afastar dos seus amigos que não conhecem a Deus. Pelo contrário. Você tem que ter amigos que ainda não conhecem a Jesus, para você influenciar a vida deles. Deus amou você, Deus mandou amar todos. Você tem que estar perto de pessoas assim. A grande diferença é aquilo que ele disse para Jeremias. Jeremias vivia no meio de um povo ímpio, e Deus virou para ele e falou assim, você será minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Todo dia você tem que decidir, você é um termômetro ou você é um termostato?
No meio do seu trabalho, no meio da sua faculdade, no meio da sua escola, você simplesmente vai refletir as besteiras que estão sendo ditas no grupo, ou você vai influenciar aquele meio para mudar o meio que você está vivendo? É uma decisão, amém? Terceira coisa, se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, não posso procurar outras fontes além de Deus. Se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, não faz sentido você buscar qualquer outra coisa que não seja ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você está procurando direção para a sua vida, não são belas frases de Facebook e WhatsApp o melhor lugar. Desculpa de falar isso. Não são frases de efeito no WhatsApp e no Facebook que vão te trazer um bom conselho para a sua vida. Até porque hoje em dia na internet todo mundo é um bom conselheiro. Esses tempos atrás teve um pastor, eu estava assistindo uma mensagem de um pastor que ele falou que ele estava lendo, navegando pela internet, e ele viu uma notícia, 5 razões por que você deve ter um caso no seu casamento. O blog, era um blog, tá? Não vou dizer, não era um blog cristão. Ok? Vamos deixar bem claro. Mas são conselhos que estão na internet. A revista, sei lá se era a revista, se era o que era, estava lá. 5 conselhos por que você deve ter um caso no seu casamento. São conselhos que tem na internet, são conselhos que você abre um site e está lá. Então desculpa, amado, por mais que a internet seja uma bênção, por mais que a tecnologia tenha nos abençoado tanto, eu amo a tecnologia, quem me conhece sabe disso, mas não é o melhor lugar para você buscar conselhos, não é o melhor lugar para você ser guiado na sua vida. O melhor lugar para você ser guiado é o Espírito de Deus. Faz sentido? Sabe? É interessante que algumas pessoas que querem saber o que fazer da vida, elas oram e leem o horóscopo. Sério? Eu queria tanto saber o que eu vou fazer da minha vida. De chorar, depois vai lá no jornal ver qual é o horóscopo da semana. Não faz sentido. Sabe, pessoas que procuram outras coisas além de Deus, existe um nome para isso. Hoje em dia, existe uma grande... Hoje em dia não, sempre existiu um movimento chamado divinação. Quem já ouviu falar nisso? Divinação. Não? Ninguém? Tá, na hora que eu for falar, você vai entender o que é divinação. São pessoas que querem saber o futuro sem perguntar a Deus. Elas usam qualquer tipo de meio para saber o futuro sem acreditar em Deus. Nos tempos antigos, para você ter uma ideia, as pessoas sacrificavam um animal, pegavam o fígado delas e consultavam o fígado. Matavam um animal, pegavam o fígado, que era um dos órgãos mais pesados, aí olhava assim, não, pode ir para a guerra. Ou vamos para a guerra ou não? Vai lá, mata o animal, pega o fígado. Não vá para a guerra. O Império Romano foi construído consultando o fígado. A Babilônia foi construída consultando o fígado, etc. Isso já tem desde a época da Bíblia, Ezequiel 21, olha só lá em cima, dá uma olhada lá. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada de 2 caminhos para consultar os oráculos. Sacode as flechas, era uma outra maneira também, não sei como é que funciona isso muito bem, sacudir as flechas. Sacode as flechas, não, pode ir. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Está na Bíblia. Percebe que não é uma prática. As pessoas elas procuram qualquer coisa que não seja a fonte chamada Deus, para tentar guiar a sua vida, para tentar dizer o seu futuro. Nós vemos hoje em dia, nas versões mais modernas, leitura de mão, bola de cristal, cigana, tarô, horóscopo, todas elas as pessoas querem olhar para o futuro, mas sem olhar para Deus. Por que as pessoas procuram esse tipo de coisa? Porque elas não querem ter alguém como o Senhor na vida delas. Elas querem saber o dia de amanhã, mas não querem sujeitar a vida delas a um Deus Todo-Poderoso. Faz sentido isso para você? Deuteronômio capítulo 18, deixa eu acelerar. Deus está falando para o seu povo. Não pratique adivinhação, nem magia, não faça presságios, nem pratique feitiçaria, não faça encantamentos, não consultem espíritos ou mortos para entrar em contato com os mortos. Os que fazem essa coisa são uma abominação para o Eterno. Exatamente por essas práticas abomináveis que o Eterno está expulsando as nações. Amado, se você está seguindo as estrelas, você não está seguindo Deus. Se você conhece alguém que faz esse tipo de coisa, com todo amor e educação, senta com ele, ora pela vida dele, orienta, fala assim, por que você vai ficar tentando ir atrás daquilo que é a criação, se nós podemos ter acesso ao Criador? Com todo amor e carinho, não vai fazer assim, né? Seu demônio, satanista, para com isso. Não, amor, calma, amigo, ok? Simplesmente orienta ele, fala, cara, por que você vai com essas coisas, cara? Vamos buscar na fonte que é Jesus. Ah, mas parece tão bom, parece. 2 Coríntios 11, Paulo fala que Satanás ele é mestre de se disfarçar em anjo de luz. Ele é mestre em disfarçar de anjo de luz. Quarta coisa, se eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso parar de ser guiado pelas circunstâncias.
Eu preciso parar de ser guiado pelas circunstâncias. O que é isso, Timóteo? Simples. Tem muitas pessoas que tudo que acontece ao seu redor, ela acha que são sinais para que alguma coisa ela faça. Existe uma série de exemplos na Bíblia que circunstâncias acontecem que as pessoas acham que aquilo é o caminho certo. Ah, perdi a hora do trabalho. Ah, então não é para eu ir no trabalho hoje. Dormi depois do almoço no culto de domingo, perdi o horário. Ah, então não é para eu ir no culto. Faz sentido isso para você? Mas as circunstâncias foram essas. Nós não podemos ser guiados pelas circunstâncias. Você quer ver um exemplo? O Tanz, ele leu aqui a história de Jonas. Jonas, ele foi um cara que foi guiado pelas circunstâncias e deu no que deu. Deus virou para Jonas e falou assim: ei, Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Para cá, Nínive. E Jonas entrou em desespero, falou: não quero. Quero ir para o outro lado. Quero ir para Tarsis. Quero ir para o outro lado do mundo. E aí ele chegou para pegar a embarcação e as circunstâncias foram favoráveis, porque tinha um barco para Tarsis. Ele tinha o dinheiro para comprar a passagem. Tinha vaga no navio. Deu tudo certo. Eu acho que Deus não quer que eu vá para Nínive, quer que eu vá para Tarsis. O que aconteceu? Andou de submarino. Foi o primeiro cara a andar de submarino. Foi engolido por... Andou de submarino. Percebe como que nem sempre as circunstâncias elas são favoráveis àquilo que Deus quer para a sua vida? Ah, eu estou fazendo um negócio, está dando tudo tão certo. Mas tem algo lá que Deus falou para você que não é certo. De repente é um negócio ilícito. Está tudo muito bom, mas tem um negócio ilícito no meio. Não faz. Não use as circunstâncias para discernir a vontade de Deus, mas use as circunstâncias para confirmar a vontade de Deus. Não use ela para discernir. Ah, será que eu vou? Será que não vou? Deixa eu ver as circunstâncias. Está chovendo? Se fosse assim, amado, hoje choveu. Ah, choveu, não pode ir no culto. Não pode ir na igreja, não pode mais. Hã? Percebe? Não seguir pelas circunstâncias. Amém? Quinta coisa. Se eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, não posso ser guiado pelos meus sentimentos. Por quê? Os seus sentimentos mentem para você o tempo em todo. Toda emoção ela é temporária, seja ela boa, seja ela ruim. Nenhuma emoção ela é no ápice a todo momento. Você sempre vai ter picos de emoção, então você não pode ser movido pela sua emoção. Nenhuma emoção se mantém no mesmo nível de intensidade. E o mais interessante, por que você não pode confiar nas suas emoções? Porque você é a pessoa que mais mente para você. Você é a pessoa que mais mente para você. Então, se você é a pessoa que mais mente para você, por que você vai confiar em você? Estranho isso, né? Mas é uma verdade. Você mente para você mesmo mais do que você mente para as pessoas ao redor. Não é porque você acha que alguma coisa é verdade que aquilo se torna verdade. Não é porque você acha que aquilo é popular, se tornou verdadeiro. Não é porque você acha que aquilo é verdadeiro, que aquilo é verdadeiro. Ah, mas eu estou sentindo. Para de sentir, se a palavra de Deus está dizendo para você que é errado. Sentimento mente. Pode ser simplesmente aquela feijoada que você comeu antes de dormir. Quem nunca teve um sonho estranho depois de ter comido uma boa refeição de noite? Né? Uma sonhação, eu acho que Deus quer falar comigo, tive uma sonhação essa noite. Irmão, o que você comeu ontem à noite? Eu comi 3 pratos de feijoada antes de dormir, aleluia. Você tem que levantar a mão para o céu e agradecer que você está vivo, filho. Sabe? Ah, mas eu estou com paz. Amado, peraí, a paz ela é simplesmente para confirmar algumas coisas. Jonas estava no barco, dormindo em paz. Jonas dormia. Alguém já viu alguém dormir conturbado? No meio do mar? Ele dormia em paz. Estou fugindo de Deus. Apareceu o barco, tive dinheiro, tinha vaga. Eu vou tirar um sono, olha que beleza. Estou em paz. Muitas vezes, Provérbios capítulo 14, há caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Essas são as 5 coisas que você precisa parar de fazer. E antes da gente continuar, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. E se uma dessas coisas tem sido o seu caso, se você tem feito alguma dessas coisas, eu digo para você agora, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, fala: Deus, eu preciso parar disso. Eu preciso parar. Eu preciso parar de fazer essas coisas. Eu preciso parar. Eu preciso parar de seguir a cultura desse mundo. Eu preciso parar de seguir as ideias dos meus amigos que não são guiados pelo Senhor. Eu preciso parar de procurar outras fontes que não sejam o Senhor.
Eu preciso parar de ser guiado pelas circunstâncias. Eu preciso parar de ser guiado pelos meus sentimentos. Eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu preciso ser guiado por aquilo que o Senhor quer na minha vida. Bom, uma vez que você entendeu 5 coisas que você tem que parar de fazer, eu vou rapidamente, muito rápido mesmo, falar de 5 coisas que você tem que fazer então. Para você ser guiado pelo Espírito de Deus, se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, primeira coisa, você tem que querer ser guiado. Ponto. Depende de uma decisão sua. Simples, né? Parece óbvio, mas é uma verdade. Começa com o permitir, começa com você crer. Como que funciona isso? Já ficou dentro de uma piscina tentando segurar a respiração? Sabe quando vai acabando o ar, vai ficando aquele desespero? Sabe? Quem já passou por isso? Ninguém nadava aqui, ninguém brincava no rio. Que infância chata. E aquele negócio, aquele desespero por você respirar, é assim que nós temos que ter. É esse desespero que nós precisamos ter para chegar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus, da mesma intensidade que ficamos desesperados muitas vezes por querer comer, que é o mais complicado ainda, né? Tem uns que, quanta gente fica com fome e fica chato? Quem é que fica legal quando está com fome? Acho que ninguém fica legal quando está com fome, né? Não, né? Acho que não. A mesma coisa tem que ser as nossas vidas, presta atenção. A mesma coisa tem que ser a nossa vida. Nós temos que chegar e falar, Deus, o que o Senhor quer falar comigo, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, fala comigo. A sua intensidade determina o seu desespero para saber a vontade de Deus. Agora tem muita gente que fala assim, eu quero saber a sua vontade, pai, e aí, qual é? Se eu tiver afim, pode falar, mas não se incomode. Gostaria de tomar uma xícara de café? Sabe, tem gente que trata assim, quem sabe Deus fala comigo? Não, nós precisamos ser totalmente desesperados, temos que ter essa sede. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Se o Senhor não falar, eu não vou sair daqui. Jacó fez isso, né? Eu me lembrei da musiquinha, não vou cantar. Eu não vou cantar, todo mundo lembrou da musiquinha, né? Todo mundo aqui lembrou da música, não vou cantar, não vou, não adianta pedir, não vou cantar a música do Jacó. Amém, aleluia. Sabe, tem pessoas... Não, para, volta, cola aqui em mim, para, deixa eu terminar a mensagem, calma, vamos lá. Não é, sabe, a gente querer ser guiado por Deus, não é aquele tipo de coisa assim, bacana, se Deus falar, legal, se não falar também, legal também. Não, é aquele desespero, é aquela tipo assim, eu preciso saber o que Deus quer de mim. Salmos 40 fala, deleito-me em fazer a tua vontade, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O salmista ele fala, eu tenho prazer de fazer aquilo que é a tua vontade. O meu único prazer na vida é fazer a tua vontade, fora disso eu não tenho mais prazer. Nós precisamos ser esse tipo de gente. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha família? O que o Senhor quer do meu trabalho? O que o Senhor quer dessa igreja? Deus, nós não moveremos uma palha enquanto o Senhor não falar. E nós vamos aqui insistir até o Senhor falar. Nós primeiro temos que ser guiados. Segunda coisa, temos que estar dispostos a fazer o que Deus diz. Porque não adianta nada. Se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem que estar disposto a fazer o que Ele mandou você fazer. Agora tem muita gente que simplesmente assim, Deus, qual é a tua vontade? E dependendo como for, eu vou pensar se é bom ou não. Vou ponderar. Deixa eu ver aqui, quais são as minhas opções. Não, entenda o seguinte. Deus, antes de você falar a tua vontade, a minha resposta é sim. Deus ele está procurando esse tipo de gente. Fala, Deus, qual é a tua vontade? Mas antes do Senhor falar, a minha resposta é sim. Deus procura esse tipo de gente. Deus está procurando esse tipo de gente. Que antes mesmo de você perguntar, fala assim, Deus, não interessa o que o Senhor vai falar. A minha resposta é sim. Porque para o Senhor, se o Senhor mandou, eu tenho certeza que é o melhor. Não importa o que eu vou passar, pode ser um caminho mais difícil, mas eu tenho certeza que no final vai ser melhor para mim. Amém? Diga sim para Jesus. João capítulo 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus está dizendo isso. Terceira coisa. Se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, terceira coisa, você tem que olhar para a palavra de Deus. Óbvio. Salmo 119, versículo 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amado, se você não lê a Bíblia todo dia, me desculpe, você está andando na escuridão.
Se você não lê a Bíblia todo dia, você está andando na escuridão, você está caminhando na escuridão sem lanterna. O salmista está dizendo, a tua palavra é luz para o meu caminho. Quanto mais você tem da palavra de Deus dentro do seu coração, mais você tem a oportunidade de Deus falar para você, para Deus falar com você. Salmo 119, 33, o salmista também diz, dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Observe a seguinte coisa, a vontade de Deus, ela é encontrada na palavra de Deus. Olha para alguém do seu lado e fala, a vontade de Deus é encontrada na palavra de Deus. A maioria da vontade de Deus está revelada na palavra. Tem certas coisas que não vai estar escrito na Bíblia. A gente já falou sobre isso aqui. Nem tudo vai estar escrito na Bíblia. Não vai estar escrito na Bíblia lá qual o nome do seu marido. Deus, fala comigo qual o nome do meu marido. Abra a Bíblia. Abre a Bíblia e sorteia. Eu lembro de uma história que o pastor Luiz ele conta, né? Que tipo assim, a pessoa falou assim, deixa eu dar uma embaralhada aqui na Bíblia. Para abrir a Bíblia, né? Enfim, a maioria da vontade de Deus está revelada na palavra de Deus. Se não tiver algo específico, pode ter certeza, Ele te deu os princípios ali. Ah, não tem o nome da minha esposa, não tem o nome do meu marido, não tem o trabalho que eu vou fazer. Mas os princípios de como você achar um bom trabalho, os princípios de como você achar um bom marido, os princípios de como as coisas devem ser, está escrito na palavra de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, pode ter certeza, Deus abre a boca dele. Amém? Poucos amém, mas amém. Sem contar o seguinte, Deus espera que você obedeça algo que Ele já colocou para você fazer antes de te dar uma coisa nova para fazer. Tem gente que quer tanta próxima revelação, mas não consegue seguir nem o básico da palavra de Deus. Deus na palavra de Deus, Ele te diz um monte de coisa. Deus espera que você obedeça algo que você já sabe antes de dizer algo novo para você. E mesmo que Ele diga alguma coisa além daquilo que está escrito na palavra de Deus, entra a segunda coisa, a vontade de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Então entenda isso, a vontade de Deus é encontrada na palavra de Deus, e a vontade de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Pode ter certeza, se você tem uma ideia e não tem base bíblica, pode ter certeza que está errado. Se você teve um caminho, eu vou fazer tal coisa, e não encontrou uma base bíblica para aquilo, pare, está errado. Já começou errado, errou feio, errou rude. Não vá. Gálatas capítulo 1, versículo 8, fala que ainda que Paulo está falando, mesmo ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, ele fala assim, escuta, não escute nem que seja algo muito bom, entenda que aquilo tem que ser verdadeiro, aquilo que é verdadeiro tem que ser verdadeiro na sua vida. Amém? Faz sentido para você? Está comigo? Glória a Deus. Quarta coisa, rapidamente, se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem que pedir para o Espírito Santo ser o seu guia. É bom ter a Bíblia. Maravilhoso. E é melhor ainda ter o Espírito Santo dizendo para você o que significa cada coisa da Bíblia. Lembra que eu falei do mapa e do guia? É ótimo ter a Bíblia. E ainda melhor ter o Espírito Santo nos guiando, dizendo o que significa cada coisa. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João 16,13 ele fala, e o Espírito vos guiará em toda a verdade. Porque ele só falará o que ouviu do Pai. Quer ouvir de Deus? Cara, seja guiado pelo Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Une o poder do guia chamado Espírito Santo com o mapa chamado Bíblia, que pode ter certeza que a sua vida não vai dar errado. Amém? E muito da razão que nós não sabemos é porque a gente não pede. Tiago fala, né? A razão que vocês não recebem é porque vocês não pedem. Quantas pessoas têm a coragem de pedir algumas coisas para Deus? Tem gente que fala assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Aí Deus está falando assim, só pedir. Eu estou aqui esperando. Pode falar, o que você quer saber? Parece bobagem, mas eu queria que Deus falasse comigo, Ele é o Todo-Poderoso. Tá, beleza, vamos pegar lá alguns exemplos de Jesus. Eu acho incrível isso. Jesus, ele chega para um cego, olha para o cego não vê ele, claro. Ele vira para o cego e fala assim, o que você quer? O que você quer que eu faça? Aí o cego, parece óbvio isso, né? O cego... Mas Jesus, Ele quer saber o que está no seu coração, Ele quer ouvir de você, porque isso se chama relacionamento. Pode ser a coisa mais óbvia do mundo, mas Deus sabe que eu quero. Não, Ele quer ouvir você falar. Ele quer que você se comprometa. Tem mais essa. Jesus, Ele perguntou para o cego, o que você quer? E o cego falou, Senhor, eu quero ver. Ah, ok, é ver? Não tem problema. Não sei, vai que você queria alguma coisa, vai que você queria um camelo novo. Vai saber. Ai, Jesus.
Agora, como o Espírito de Deus vai te guiar? Entenda o seguinte, estou terminando, gente, calma. Vocês estão muito nervosos. Como o Espírito de Deus te guia? Trazendo a sua memória o que você leu na palavra. Quanto mais você tiver de Bíblia, mais ele vai trazer na sua memória algumas coisas. Quem aqui já passou por uma situação que você está no meio de... Alguma pessoa chega, te pede um conselho, e você fala assim, meu Deus, não sei o que eu vou falar com essa pessoa, de repente, pum, pinga um versículo bíblico na sua cabeça. Quem já passou por isso? Você está simplesmente declarando a palavra de Deus para aquela pessoa. É o melhor conselho que você poderia dar para alguém. Agora, como você quer ter alguma coisa de Bíblia na sua cabeça se você não lê Bíblia? Presta atenção. Ei, alô, tem alguém em casa? Quanto mais você tiver da palavra de Deus dentro da sua cabeça, mais ele vai poder trazer à memória aquilo que um dia já foi posto lá dentro. Sabe, outra maneira de você ser guiado pelo Espírito de Deus, ele coloca ideias e impressões na sua mente. Quando Deus coloca uma ideia em você, chama inspiração. Quando o diabo coloca uma ideia na sua cabeça, se chama tentação. E quando você tem uma ideia, é idiotice. Não, estou brincando. Estou zoando. Deus, ele te deu um cérebro para você usar, para você ponderar as coisas. Satanás, ele não pode te controlar, a não ser soprando alguns pensamentos na sua cabeça. Por isso que é importante você encher a sua mente com a palavra de Deus. Por isso que o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É simples. Simples assim. Quinta coisa, eu tenho que ouvir a resposta de Deus. Se eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, eu tenho que estar disposto a ouvir. Quantas pessoas chegam, oram e vai embora? Chegam, oram, Deus, eu queria saber isso, faz uma lista gigante assim. Aí na hora que falou amém, já pega o celular, vai para o WhatsApp, já vai limpar a casa, ou vai sair para o trabalho, vai fazer alguma coisa, e não tem aquele tempo de esperar Deus falar dentro de você. Jó, capítulo 33, versículo 14, diz o seguinte: pois a verdade é que Deus fala. Olha para alguém do seu lado e fala assim, a verdade é que Deus fala. Fala, de algum jeito Deus fala. Olha só o que está dizendo. Pois a verdade é que Deus fala. Ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba. Deus, ele está sempre dando um jeito de falar com você. Então basta você simplesmente sintonizar em Deus. Quantos aqui tem o hábito de, algum momento do seu dia, você ter o seu tempo com Deus? Já começa por aí, né? Tendo um tempo com Deus. Mas você simplesmente parar e ouvir o que Deus quer falar com o seu coração. Eu, por várias vezes, eu entendi, um dos momentos que Deus mais fala comigo é tomando banho. E é verdade isso. É incrível isso. E eu, por várias vezes, já tentei botar música para cantar na hora do chuveiro. Tentei ficar orando. Não, eu tenho que ficar quieto. O meu banho tem que ser quieto. E aí eu ficar quieto, eu entrar no banho e ficar quieto, Deus começa a falar comigo. É impressionante. Às vezes eu estou atribulado, cheio de coisa no meu dia. É eu entrar para tomar banho. Deus começa a falar, vem ideias criativas e vem coisas malucas, vem respostas muito doidas. Eu falo assim, meu Deus, onde é que está isso? Eu preciso dar um jeito de arrumar um caderninho que dá para anotar debaixo da molhado, sabe? Sabe aquelas coisas tipo assim que pode fazer? Hã? Então, amado, entenda isso. Deus, ele está muito afim de falar com você. E para ajudar você a criar uma disciplina espiritual, porque isso demanda você ter uma disciplina. Percebe que as 5 coisas que nós falamos, querer ser guiado, estar disposto a fazer o que Deus diz, olhar para a palavra de Deus, pedir que o Espírito Santo seja teu guia e ouvir a resposta de Deus, isso envolve disciplinas espirituais. Olha para alguém do seu lado e fala, disciplinas espirituais. Teve um pastor que foi visitar uma família, e ele pediu a Bíblia da família, né? Pediu uma Bíblia para orar, para ler um texto ali enquanto estava visitando a família. E era num jantar. E aí, tinha um talher muito chique que a família colocou na mesa. E aí acabou o jantar, o pastor foi embora. No dia seguinte a mulher falou assim, o pastor roubou uma colher nossa. Uma faca? Uma faca, uma colher não. O pastor roubou uma faca nossa. Um talher tão chique desse, tão caro, o pastor roubou uma faca. E não é possível, e rodou para um lado, e rodou para o outro, rodou procurando na casa. Não, foi depois ontem, a gente usou ontem esse negócio, o pastor roubou a faca. Passou uma semana e nada de achar a faca, passou 2 semanas nada de achar a faca. Aí eles calçaram a cara e chegaram para o pastor. Pastor, o senhor por acaso pegou uma faca nossa aquele dia que foi lá? Ele falou, não irmã, eu deixei dentro da sua Bíblia. Não, eu deixei dentro da sua Bíblia.
Cuidado se um dia a gente for na sua casa, viu, irmão?